Graça e paz, querida igreja, amém? Estão animados hoje? Oh, coisa boa, hein? Graças a Deus, eu estou animado todo dia, né? Vamos, queridos, no nosso estudo de hoje, 1 Crônicas 28 e 29, e assim nós vamos hoje concluir o estudo de 1 Crônicas. Vamos orar? Santo eterno Deus, obrigado, Pai, Tu é a honra, a glória, o louvor. O texto que acabamos de ler é sagrado, é do Senhor, e nós pedimos a Ti que derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e nos ensine lições. Queremos aprender alguma coisa da palavra do Senhor, mas que isso vá servir para a nossa vida, Pai, para nós aplicarmos no nosso coração, para sermos crentes fiéis ao Senhor, santos, honestos, sinceros, crentes a Deus em que não há nenhuma sombra de variação, crentes que Te adorem em espírito e em verdade, crentes a Deus que trabalham para a edificação do corpo de Cristo, são instrumentos poderosos para edificar uns aos outros e cuidar um dos outros, Senhor. Obrigado, desde já eu Te agradeço e agradeço ao Senhor poderosamente pela Tua ação no nosso meio enquanto igreja. Eu Te agradeço e continua, Deus, em nome de Jesus, edificando a igreja do Senhor. Te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e nos fale. É o que Te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Esses dois últimos capítulos, né? Como eu disse, o capítulo encerraria com Davi tratando, né? Aliás, o livro encerraria com Davi tratando do culto no templo, da construção do templo e da divisão das tarefas. E é isso que nós acabamos de ver, com um pequeno relato no final, de como foi a morte, né, de Davi, como ocorreu a morte de Davi. Então nós vamos de cara começar, passa para mim que já agarrou aqui, nós vamos ver, pode voltar para mim, pode voltar mais um aí, os dois assuntos que nós encontramos nesses capítulos são os planos de Davi para o templo, é o que nós vimos no capítulo 28, o que Davi tinha de plano planejado, né, para o templo, desde a construção à divisão, da divisão dos trabalhos, e o 28 trata de ofertas para o 29, desculpa, trata de ofertas para a construção do templo, como Davi, né, ofertou, como o povo de Israel ofertou, e por fim, né, Davi dá instruções para seu filho Salomão, exortando o Israel inteiro, né, todo Israel, e exortando seu filho a ser fiel, e depois tem um registro, um breve, da morte de Davi. Tudo isso também de maneira breve, porque nós já vimos quando nós estudamos o livro normal. Retomando a convocação, olha bem, que fez no capítulo 23, 2, se os irmãos virarem a Bíblia lá para o capítulo 23, nós vamos ver que Davi ajuntou os líderes de Israel, como também os sacerdotes, os levitas, e começou ali a dar instruções quanto ao trabalho dos levitas. Então, por isso que eu coloquei ali, olha, retomando a convocação que ele fez no capítulo 23, 2, agora no capítulo 28, Davi, irmãos, faz questão de deixar claro que era importante a dedicação de todo o povo de Israel na construção do templo e no culto que seria oferecido a Deus no templo. Os irmãos, né, que estão acompanhando a leitura conosco, essa convocação que Davi faz, já lá desde o capítulo 23, ela tem um fundamento lógico. Quem está acompanhando isso tudo sabe, ainda não havia templo em Israel, não havia um local de culto específico para o povo de Israel. Tá, irmãos? Quando a gente fez esse templo, a gente pensa nessas paredes que a gente tem aí, 4, 6 mil anos depois de que isso aconteceu, né? Porque pelo calendário hebraico é quase 6 mil anos para trás aí. Então, veja bem, não havia templo, então Davi estava fazendo os preparativos para a construção do primeiro templo. Então toda essa convocação, ele havia já falado para seu filho Salomão, e havia convocado os sacerdotes, os levitas, os líderes de Israel, para falar da divisão do trabalho que ele fez e nós estudamos nos capítulos anteriores. Mas agora, o que ele faz? O que nós acabamos de ler? Ele está garantindo a dedicação de todo o povo de Israel na construção e na manutenção deste templo. Ele chega a dizer dos bens que ele deu. Tem um detalhe importante aqui, irmãos, que a gente viu muito claro no texto. Davi fala que depois que ele recolheu tudo que era necessário para a construção, e ter doado grande quantidade,
nós acabamos de ler num registro aqui, que ele tirou todo o tesouro dele, que ele tinha, e doou, ao final de que tudo já tinha, ele doou todo o tesouro dele. Então, fica muito claro para nós que ele não guardou riqueza para que a família tivesse alguma herança. E veja, não será por isso que talvez deu ao filho dele, Salomão, muita riqueza, que nunca houve um homem, né, tão sábio, que acumulou tantas riquezas na vida, como foi, né, seu filho Salomão. Então ele garante a dedicação do povo de Israel, e também a dedicação de seu filho Salomão, porque ele chama a atenção de Salomão, e exorta Salomão a reconhecer, e aliás, exorta Salomão a conhecer Deus, e a servir Deus de coração íntegro e alma voluntária. E ele diz assim: pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Está no versículo 9, quando ele chama Salomão para ele conhecer a Deus, ele fala: olha, Deus conhece todo o coração, ele observa todo o coração, e ele conhece todo o pensamento. Então Deus sabe, irmão, do meu pensamento, sabe do seu. Deus sabe o que você está pensando em agora, sabia? Foi. Davi mascarou o pecado com Betseba, a gente sabe disso, né? Nós já estudamos isso, apesar que Crônicas não fala isso, já expliquei para os irmãos, tá, irmãos? Quem não acompanha o estudo, se quiser assistir pelo YouTube, todos os estudos, para os irmãos terem entendimento que é o livro de Crônicas, o livro de Crônicas está todo focado no reinado de Davi. Então, não fala, irmãos, os podres de Davi. Aqui você não encontra o erro que Davi cometeu com Betseba. Por quê? Porque aqui, esse texto do livro de Crônicas quer mostrar o reinado davídico, né? O reinado de Davi, o trono de Davi, e só fala de coisas boas e não menciona o pecado, nada disso. É porque aqui a gente vê que esse livro está focado em trazer para nós, né, de onde Jesus veio, né? Jesus nasceu da família de Davi, e não há esse registro aqui, os irmãos podem estranhar. Mas o que acontece? Quando Davi pecou com Betseba, ele escondeu isso, irmãos, ele não falou para ninguém, ele ficou caladinho, e se Deus não revelasse para Natã, ninguém ia saber, tá, irmãos? Então a irmã está lembrando muito bem, quando ele fala assim: olha, meu filho, Salomão, conhece a Deus, olha bem, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor observa os corações e conhece todos os desígnios e os pensamentos. Então, isso é bom, irmão, saber. É por isso que eu falei assim: Deus sabe exatamente o que você está pensando em agora, Deus sabe o que você pensou um pouco antes, Deus sabe de tudo. Nosso pensamento não passa desapercebido. Foi por isso, irmãos, que lá no Novo Testamento, quando Jesus estava tratando de lançar a pedra fundamental da igreja que nós pertencemos hoje, ele falou para os seus discípulos, quando ele estava falando de adultério, ele falou para os seus discípulos o seguinte: olha, quando um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Por quê? Porque Deus conhece os desígnios do coração. Então, se o seu coração é mau por alguma razão, não adianta você dar oferta, não adianta você subir num monte, não adianta você orar de madrugada, não adianta você fazer nada. Se o teu pensamento é mau, Deus sabe que ele é mau. Nada resolve isso. Oração brava, não tem sal grosso, não tem nada, não tem passar pela fogueira, não tem que se cortar igual o sacerdote de Baal se cortava. O único caminho é reconhecer: não, eu entendo que isso é errado, e eu quero mudar. Senhor, muda o meu coração. Tá, amém? Amém, queridos? Não tem como, ninguém engana a Deus. A gente engana um ao outro, muito bem, né? Mas não engana a Deus. Então esse detalhe é muito importante, que Salomão está falando, Davi está falando para Salomão: Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve ele com coração íntegro e alma voluntária. Coração íntegro é isso, essa integridade, essa sinceridade. Eu sou o que sou, e eu preciso da graça de Deus, né? Assim, Davi entendeu que se ele tivesse sido íntegro, ele não teria, né, trazido tanto sofrimento sobre todo Israel. Ele pecou, escondeu, mandou matar o homem, o marido da mulher, e fez uma confusão danada, que não precisava daquilo, não houve integridade, e ele sabe. E a alma voluntária diz respeito a, o que quer dizer? Vamos lá, alma voluntária, nesse texto que nós estamos lendo, quer dizer o quê? Você tem que sair daqui sabendo, senão você veio para cá, ficou voado aí, me escutou, gritar no seu ouvido e não aprendeu nada. Servir a Deus de coração íntegro, a gente já sabe, porque o Senhor conhece o coração. O que é a alma voluntária? Aqui nesse texto. Alma voluntária, irmão, é você meter a mão no bolso e doar para a obra.
Está vendo que nós estamos falando aqui de materiais para a construção do templo? Davi está falando disso, material para construir o templo. Então a alma voluntária é aquela alma que está a mão aberta para poder servir a Deus, servir na construção de templos, de sustentar missionários, de acolher o necessitado. Alma voluntária para trabalhar. Quando alguém te der uma oportunidade de trabalhar na igreja, olha, nós precisamos de gente para trabalhar em tal hora. Ai, alma voluntária, eu quero, pastor, me coloca na lista, não é assim? Isso é alma voluntária, tá, irmãos? Davi despertou isso no coração de Israel, nós vamos ver mais para frente como ele fez, e a gente está vendo aqui que ele fala para os filhos dele: olha, meu filho, conhece Deus, né, e serve Ele de coração íntegro e alma voluntária. Está vendo? Coração íntegro nós falamos, alma voluntária é essa alma. Eu estou aqui, eu quero servir, eu quero ser útil na obra do Senhor. Às vezes a gente retém, irmãos, o lado financeiro, a gente retém um punhado de coisa. Existe crente na igreja que nunca teve coragem de tirar R$1 para poder abençoar a obra do Senhor. Isso não é coração voluntário. Tá? Tem gente que nem consegue ser fiel, na verdade, no básico, que são os dízimos e as ofertas. Não há coração voluntário. A obra de Deus precisa, o reino de Deus precisa para poder trabalhar na obra do Senhor. Nós vamos ouvir esse mês de agosto, aqui na igreja, por exemplo, a missionária Maria Pires e o esposo dela, o pastor Simonal. Essa igreja sustenta eles praticamente desde quando eles foram para a África. Então é dinheiro que sustenta missionário longe lá. Se não tiver dinheiro, eles não podem ir. Se eles não recebessem, eles não poderiam estar lá trabalhando. Então isso é a alma voluntária. Então é necessário que haja alma voluntária para trabalhar em tudo que existe na igreja, tá, irmãos? É necessário na obra do Senhor. Aqui nós estamos referindo à obra do Senhor, não é voluntário para ir lá fazer um trabalho social lá no lugar tal, não. É voluntariedade para o serviço de Deus, que é o que Davi está despertando o seu filho nesse ponto. A seguir, nesse mesmo texto, ele exorta-os também à fidelidade. Nós encontramos o versículo 20 e 21, ele fala assim: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, não desanimes, pois o Senhor Deus, o meu Deus é contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço. Está vendo? Ele vai estar contigo, então seja firme e corajoso, até que acabe, não desanima, não volta atrás. Olha bem, até que acabe a obra do serviço do templo do Senhor. Irmão, esse ser forte e corajoso e faz a obra até que acabe, quer dizer para a gente, irmãos, que nós precisamos muito aprender a pegar algo para fazer e não parar, acabar, terminar. Nunca devemos, irmãos, desistir no meio do caminho. Se Deus te deu algo para fazer, é para você fazer, tá? Olha bem, vou ler o finalzinho do texto para você entender, verso 20. Ele não te deixará, Deus, né? Não te deixará, nem te desamparará, olha, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Tem gente que põe a mão no arado, irmãos, e olha para trás na primeira crise, na primeira dificuldade, na primeira necessidade. No primeiro sinal de que não vai dar, a pessoa já desanima, já desiste, chuta o balde. Na primeira adversidade já desanima. Irmãos, a obra de Deus não é feita de outra maneira, senão com esforço, com coragem. Por isso que aqui Davi está falando mais de uma vez para Salomão, seu filho: ser forte e corajoso. E foi a mesma palavra que Deus mandou Moisés falar com Josué, para que ele seguisse em frente e fosse forte e corajoso, e Deus depois repetiu, dizendo para Josué ser forte e corajoso, tá, irmãos? Infelizmente, muitos desistem das coisas que fazem. As justificativas são as muitas, são as várias, a gente não vai nem querer pensar em justificativa aqui, mas não existe justificativa, irmão, para aquela pessoa que conhece Deus. Por isso que no versículo 9, se você tiver com a Bíblia aberta aí, e hoje é dia de estudo, né, a Bíblia não pode ficar fechada, no versículo 9 ele fala assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece, irmão, você tem que conhecer Deus. Se tem uma coisa que o pastor Edgar preocupa a vida inteira, e nessa igreja não é diferente, é de apresentar Deus para vocês, e o Deus de verdade, o Deus da Bíblia. Eu não apresento um Deus que te dá dinheiro, um Deus que te cura, um Deus que faz essas batatadas todas aí. Eu apresento Deus como Deus é, e por isso que nós estudamos a Bíblia capítulo por capítulo. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo um Deus, um modo de Deus agir, que é o modo de Deus. Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Às vezes o modo de Deus agir dói,
machuca, fere. Às vezes o modo de Deus nos ensinar, irmão, custa noites de sonos que a gente perde, preocupado, por que eu fiz aquilo, por que eu agi daquela maneira? É Deus, irmãos, é o modo de Deus agir, e o modo de Deus agir é assim. Então nós apresentamos Deus, mas não é um Deus manipulável. O que eu quero dizer um Deus manipulável? Deus manipulável é aquele Deus das mensagens que só te faz o bem, te prospera, e te levanta e te cura. Existe um lado de Deus que te pune, que castiga, que trata com o filho, a quem ele quer bem, a quem ele ama. Já imaginou se tudo quanto é coisa errada que os filhos fizerem, a mamãe lá e abraçar e beijar? Não funciona. Esse é o modo de Deus agir, irmãos. Então o processo de Deus na nossa vida, ele implica nisso, e a gente precisa conhecer Deus. E Davi fala para o seu filho assim: Salomão, conhece o Deus de teu pai, né? E serve-o de coração íntegro. Então aqui ele chama a fidelidade. Por que Davi fez isso, irmãos? Porque Davi sabia que a bênção de Deus dependia disso. A bênção de Deus dependia de que houvesse dedicação de todo o povo, dedicação de Salomão, fidelidade de Salomão e de todo o povo de Israel. Não há bênção se não houver fidelidade sua para com Deus. Não existe. Irmão, é regra. Deus só funciona assim. Tá? Há bênçãos que Deus manda para o justo, para o injusto, para o ímpio e para o que não é ímpio. Por exemplo, Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o ímpio, mas vai ver se o ímpio alcança a vida eterna. Tá? Você pode até pensar assim: mas eu já vi um punhado de ímpio rico. Amém, existe mesmo. Existe muito rico, irmãos, nesse mundo. Mas agora, será que esses ricos agradam ao Senhor e vão alcançar a vida eterna? E muitos de nós só correm atrás de dinheiro, irmãos. Para muitos de nós, bênção é dinheiro. Para muitos de nós, prosperidade estar bem com Deus é ter dinheiro. Para muitos de nós, estar bem é ter um plano de saúde. Eu nunca tive plano de saúde na minha vida. E toda vez que eu precisei de saúde, eu tive o socorro. Sabia? Já entrei naquele hospital sem pedir favor, irmão, nada de pedir favor. Já entrei lá para levar a minha esposa, levar algumas pessoas, sem plano nenhum. E a gente chega lá, e com todos os rigores, joga a gente lá para dentro e resolve tudo que tem que resolver, sem pedir favor, sem pedir ninguém, ligar para ninguém, nem acompanhar, nem pedir socorro, irmãos. Então, para muitos, ser abençoado é ter plano de saúde dos bons, né? Para ser abençoado é ganhar muito dinheiro. Esquece que ser abençoado, irmãos, é ter lá uma vasilha de azeite, e aí você pegar aquele azeite, distribuir com as pessoas, e aquele azeite nunca acabar. Nunca acaba o azeite da botija, nunca acaba a farinha, né, da vasilha. Isso aqui é prosperidade, irmãos, tá? Eu já falei para os irmãos que eu nunca corri atrás de prosperidade, já ganhei carro zero, os irmãos sabem disso. Já ganhei o primeiro carro meu, foi de graça, alguém me deu. Quantos aqui já ganharam carro zero? Quantos já ganharam de fora? Gente de fora, né, irmão? Não é ganhar de dentro de casa. Quem já ganhou carro zero? Quem já ganhou? Irmãos, eu não prego prosperidade, porque eu não admito a prosperidade que esse mundo ensina. Eu admito essa que eu estou falando para vocês, de conhecer Deus, servi-lo com o coração voluntário, porque Davi sabia que a bênção dependia disso. A sua bênção depende, irmãos, de você pegar na ferramenta e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra. Irmão, Deus abre porta, Deus abre porteira para te abençoar, porque você está engajado na obra de Deus. Se alguém ligar para você tarde da noite pedindo um socorro, você vai estar lá. Se ligar tarde da noite: pastor, ora por mim que eu tenho que estar feio, você vai acordar e vai atender. Agora, a maioria de nós desliga o telefone e não quer saber de nada, querido. Se você entender o que é o coração voluntário e a fidelidade nos leva, você vai ver que a prosperidade está aí, irmãos. Tudo vem nas mãos daquela pessoa que entende, né, que é necessário dedicação, que é necessário de toda forma dedicação e fidelidade aos princípios da Bíblia Sagrada de Deus. Sabe, irmãos, eu não acredito naqueles trem que eles ensinam por aí, nunca fiz isso na minha vida. Sabe esse negócio de falar palavras de vitória, sabe? Declarar, não tem um tal, declara, irmão. Isso não funciona não, irmão. Funciona a fidelidade, basta ser fiel. Você viu cá o segredo que Davi falou para Salomão? Verso 9, mais uma vez eu vou lá no 9. Eu falo tanto mesmo versículo, que
que se você gravar ali, a bênção está lá. Ele fala primeiro, conhece o Deus de teu pai. E ele fala, serve de coração íntegro e alma voluntária. E ele fala, pois o Senhor observa os corações e conhece os desígnios e os pensamentos. Se você é dedicado voluntariamente para servir a Deus e fiel, prepara, querido. Deus conhece e Ele vai abrir os caminhos necessários para te abençoar. Se você precisar, se Deus vê assim, está na hora desse camarada ter um carro novo, Ele vai te dar um carro novo. Isso é a prosperidade bíblica, não aquela que eles falam, declara a vitória, irmão, que vai vir. Declara nada, eu não declaro nada. Eu só quero servir ao meu Deus. E Davi chega a dizer aqui, tá, irmãos, a riqueza é eterna. E tem um detalhe, Davi chega a dizer no capítulo seguinte, né, que ele doou milhões, e na verdade não é milhões não, o cálculo disso em dólares, seria bilhões e bilhões dessa riqueza toda, tá? Então, Bíblia aberta, todo mundo está com a Biblinha aí? Eu vou pular para falar na frente, só para você entender dentro disso que a irmã falou que a riqueza é eterna. Olha bem, capítulo 29, que nós já lemos, mas não chegamos nele ainda, quando Davi fica alegre com tudo, ele fala uma coisinha que é chave, é segredo. Eu espero que vocês tenham percebido, se não percebeu agora, nós vamos perceber junto. Veja versículo 10 para frente. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo, olha bem o que ele diz, tá, irmão? Ele louvou, ele viu que o povo estava voluntário, estava tudo muito festivo, muito alegre, o povo doando as coisas. Ele fala, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Olha o que ele diz, olha, Tua és, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Olha, pois Teu é tudo que há nos céus e na terra, inclusive o ouro e a prata, aquele do ouro. Ele vai dizer isso, olha, Teu é, Senhor, o reino e Tu estás acima de tudo. Primeiro ele fala, o Deus é Senhor acima de tudo e tudo é dele. Para depois ele dizer, riquezas e glória vêm de Ti, Tu governas sobre tudo. Nas Tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Olha o 13. Agora, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Aí ele fala, quem porém sou eu? E quem é o meu povo que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Aí ele diz aí, irmãos, olha, tudo vem de Ti. E somente fizemos o quê? Quem está acompanhando o 14 comigo? Ele diz assim, tudo vem de Ti. E o resto? E somente devolvemos, irmãos, o que veio das Tuas mãos. Você entendeu? Tudo vem de Ti, Senhor, e nós estamos só devolvendo o que o Senhor mandou para nós, que foi todo esse ouro e toda essa prata. Então, irmão, quando você tem coragem de ser fiel nos dízimos, você não está pagando o dízimo, você está só devolvendo a Deus o que veio da mão dEle. Quando você põe a oferta no gasofilácio, porque a Bíblia em Malaquias, quando vai falar de prosperidade financeira, que Deus vai repreender o devorador, que Deus vai derramar uma bênção tal, que dela advém a maior abastança, não está falando só dos 10% não, tá, irmão? Ali fala dos dízimos e das ofertas. Então, 10% é dízimo, 10,1, o 0,1 já é oferta. Então, é muito necessário você entender, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Se você quer prosperidade financeira, que eu ia dizer para você é o seguinte, que existe uma lei na Bíblia implícita, e essa lei entre linhas, que é a lei do plantio e da colheita. Se você reza, sobe no monte, repete oração, e profere palavra e declara a vitória, mas você não lança a semente na terra, você nunca vai colher. E a semente que de prosperidade e dinheiro é dinheiro. Se você plantar melancia, você não vai colher jaca? Você vai colher melancia? Então a Bíblia ensina, isso é regra. Planta e colhe. Se você planta um tiquinho, você vai colher um tiquinho. Se você planta mais, você vai colher mais. Se você não planta nada, você não vai receber nada. Não adianta orar, não existe isso. É essa enganação, irmão, dessa igreja de hoje, a igreja do século 21, é uma igreja que engana, porque ela ensina errado. Não existe isso. Primeiro, coração sincero e voluntário, o entendimento da palavra. E depois, você tem que agir em cima daquilo. Então, não tem caminho. Deus vai mandar o sol sobre o justo e sobre o ímpio? Sim, a Bíblia fala que Deus manda. Ele manda o básico para todo mundo viver, até o ímpio, até o que não presta para nada, recebe de Deus o básico para viver. Mas aquele que quer viver a abastança, a graça do Senhor sobre sua vida, ele vai ter que aprender a obedecer ao Senhor e plantar, não é? Eu já falei para vocês um dia aqui, que a matemática de Deus é diferente. Enquanto a gente tem que, o mundo ensina a você reter e guardar e colocar na poupança para prosperar, Deus fala o seguinte, Deus é diferente, abre a mão e lança a semente que ele vai prosperar. Está vendo como é que o mundo é mau?
O mundo é mau, ele ensina, não pega qualquer centavo e põe na poupança. Só que Deus vai falar diferente. Não, planta no reino, olha lá a frase que Deus me deu. Invista no reino de Deus e você vai receber do reino de Deus. Se você investir na bolsa de valores, você vai receber da bolsa de valores. Por isso que ela está lá em cima e cai, lá em cima e cai, lá em cima e cai. E vou ser sincero, a maioria das pessoas que entram nessas acaba levando prejuízo. A maioria, porque se você não investir para valer mesmo e ter alguém para te assessorar muito bom, você perde tudo. Essa é a grande realidade. Agora, no reino de Deus, não, você investir no reino de Deus, você vai receber de Deus. Você planta no reino de Deus, você vai colher no reino de Deus. É o que Davi está colocando para o povo de Israel, porque ele sabia que era disso que dependia a bênção. Agora, foca nisso, querido, foca nisso. Davi estava falando de um coração voluntário, porque não há outra maneira de ser abençoado pelo Senhor, se não houver em nós dedicação. O que é dedicação? Eu estou aqui, eu estou pronto, vamos embora. Não é só dinheiro não, querida, em todas as áreas, tá? Estou te falando porque eu quero que você seja próspero financeiramente, quero que você tenha salário bom, quero que sua vida seja próspera, mas só vai acontecer se você fizer o que a Bíblia manda, planta nessa área, que é nessa área que você vai colher. Tem várias maneiras de você plantar, na igreja, na obra do Senhor, você pode, por exemplo, sustentar alguém financeiramente, você pode ajudar alguém, né? De repente você conhece alguém na família, ou alguém que você não é da família, mas que tem muita necessidade, irmão, invista lá, ajuda a estudar o filho da irmã, sei lá quem, ajuda a estudar, ou sei lá quem aí, às vezes você vê na tua rua alguém necessitado, e não estende a mão, já era, querido, se você não plantar, você não vai colher, o modo de Deus devolver para a gente é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, isso é coração voluntário, irmão. Você conhece alguém necessitado de fato? A gente tem vizinho assim, não tem? Pelo menos pode que já teve, eu já tive. Você vê aquele vizinho na luta, o camarada trabalha sozinho para criar 4, 5 filhos. Você sabe da luta que tem. Por que você não vai lá e compra lá uma meia dúzia de caderno uma vez ao ano e fala, está aqui, presentinho para os seus filhos. Faz isso de ano em ano, lá na frente, você vai ajudar a formar uma pessoa honrada e digna. Isso é investir, queridos. Isso é receber de troca. E eu te garanto, se você fizer, você dá 1, você vai receber 2, 3, 4, 5, 10, porque é a forma de Deus trabalhar. Querida, a igreja precisa muito hoje entender que não é trabalhando loucamente, não é trabalhando 10, 20, 30, 40 horas, não é arrumando 2 empregos, não é arrumando 3 empregos que você vai conseguir, irmão. Isso, irmãos, é Davi sabendo, ele falou, olha gente, é assim que funciona. Então, irmãos, essa geração, como eu estava dizendo, precisa aprender sobre dedicação à obra de Deus. Isso aqui eu estou falando de obra porque o texto fala do templo e da obra. Então, tem que ter dedicação ao templo, ao serviço da igreja, tem que ter fidelidade profunda ao Senhor, e esse conhecimento que Deus conhece, o fundo da alma, porque é de lá que advém tanto a bênção quanto a maldição. Você cumpre o desígnio de Deus, ele vai abrindo o caminho, ele vai prosperando. Os irmãos que estão acostumados a ver Deus abrir porta impossível, sabem o que é que o pastor está falando, amém, irmãos? Você que sabe disso, porta impossível. Porta impossível não precisa ser aquela porta que o outro vai olhar e falar, nossa Deus, esse camarada, não. Porta impossível é aquela que você sabe que suas mãos não poderiam abrir e houve um milagre da parte de Deus, amém, querido? Não tem tamanho. Lembra a ofertinha da mulher, da viúva, pobre? É aquela oferta. Todos depositavam muito que tinha, mas aquela mulher depositou menos valor, mas depositou tudo o que tinha. Então era menos valor comparado aos outros. Mas como aqui está dizendo que Deus conhece o desígnio do coração, sabia que os outros ricos estavam depositando muito, mas era só uma sobrinha do que tinha. Aquela mulher depositou um valor pequenininho, mas para aquela mulher aquilo era tudo que ela tinha. Então Deus, a balança de Deus é desse jeito, é justa, irmão, a balança de Deus sabe. Não adianta vir aqui depositar 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, se isso é o que sobra do teu dinheiro. Agora, aquela pessoa que vai com toda a luta, mas com voluntariedade, coração sincero, deposita aquele valorzinho que vai lhe fazer falta, pronto, aquela pessoa fez algo estrondoso diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, né? Deus vê o coração, Deus vê lá no fundo. E Deus, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas, que Deus não quer da gente um pouco, Deus quer tudo que a gente tem e possa dar. Ou seja, integridade, por isso que ele falou em servir de coração íntegro, coração integral, coração de fato entregue, e falou, isso aí sou eu me entrego a ti. Veja bem, quando Jesus foi alimentar aquela multidão, depois que ele tinha falado e a multidão não tinha onde comprar, eu não sei se você lembra, Jesus falou, vai lá, compra comida e dá para esse povo. Aí, Jesus, como é que a gente ia comprar tanto? O que vocês têm aí? Tem um menino ali que tem tantos peixinhos, tem tantos pães.
manda trazer. Ele não pegou ele pegou tudo que tinha. E daquele tudo, ele multiplicou e mais de 5.000 pessoas comeram. Aquele dia Deus falou comigo assim, Edgar, eu não quero que você seja dono de uma padaria. Eu já falei isso para vocês, irmãos. Espírito Santo, Deus fala umas coisas com a gente assim. Deus falou comigo, Edgar, eu não quero que você seja dono de uma padaria para você alimentar a multidão. Eu quero que você me dê os pãezinhos que você tem. Tudo que você tem. Então, queridos, às vezes a gente dá do pãozinho que está sobrando. Jesus quer tudo, porque daquele tudo ele vai pegar, vai fazer um milagre, vai alimentar a multidão. E tem muita gente aí que talvez fica pensando assim, se Deus quiser, eu vou jogar na loto. Se eu ganhar na loto, eu vou ajudar a igreja, eu vou montar um projeto de evangelismo, né, irmão? Ganhar na loto, vou comprar isso, aquilo, vou comprar um ônibus para a igreja, ganhar na loto, eu vou para a rua, né? Deus está falando para você assim, Ele não quer que você ganhe nada, Ele quer que você dê tudo que você tem agora, hoje, dá o teu talento, dá tudo, fala, olha, Deus me deu voz, então minha área, está aqui minha voz, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Tem gente que pensa que Deus é bobo, irmãos, é por isso que o Davi falou assim, olha, serve Deus de coração íntegro, porque Ele conhece todos os pensamentos, Ele sabe o que você está pensando. Esse negócio de ganhar em loto, meu camarada, e falar que vai fazer coisa, se fosse verdade, Deus tinha te dado. Sabia que era verdade? Né, irmã? A irmã riu lá atrás, você gostou. Mas é verdade, irmão. Imagina se fosse verdade, essa igreja era a que mais tinha ganhador aqui, né? Por quê? Porque essa história, irmão, não cabe, ninguém engana a Deus. A chave aqui é, ninguém engana a Deus. Ele conhece os nossos pensamentos, e isso é muito bom, né? Muito bom a gente saber que Deus conhece os nossos pensamentos. Aí, irmãos, o capítulo 29, acontece o quê? Que, anunciando a sua oferta, Davi anuncia o que ele deu. Tem gente que acha que isso aqui é falta de humildade, né? Quando ele começa a anunciar que ele deu isso, ele deu aquilo, ele começa a anunciar a sua oferta, a partir do versículo 2, ele fala o que ele preparou, tirou e deu para o templo. Quando ele faz isso, irmãos, ele acaba convocando o povo para fazer a mesma coisa. Ele dá uma chamada, né, no povo para fazer o mesmo. No versículo 5, 3, ele fala 3.000 talentos de ouro, ele vai falando, né? E o versículo 5 termina assim, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Esse consagrar-se hoje ao Senhor aqui, não é chegar e falar, eu me consagro a ti, Senhor. Não é cantar aqueles hinos de consagração, não é dobrar o joelho e falar, eu me consagro, nada disso. O consagrar-se aqui, ele acabou de dizer, irmãos, todo o ouro, toda a prata que ele deu para a casa do Senhor. Então ele faz a pergunta, quem aqui está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Ele está perguntando, consagrar-se é de fato separar-se para o Senhor, mas é com seus bens. Ele pergunta, quem aqui está disposto a fazer igual eu e também entregar alguns bens, não todos, alguns bens para o Senhor. Aí o versículo 6 vai dizer que, é por isso que eu disse que ele convoca o povo para fazer o mesmo. Aí o versículo 6 diz que os chefes de família, das tribos, os capitães dos milhares, das centenas, também voluntariamente contribuíram. E tem um registro do tanto que eles deram. Eu já disse para os irmãos que estudos recentes dizem que esses valores somavam bilhões e bilhões de dólares, esses bens em ouro e prata que foram dados, tá? Então, irmãos, ao final, né, ele louva ao Senhor por tudo isso que Deus estava fazendo, né, no meio do povo, ele estava muito alegre, né? E mais uma vez ele convoca o povo a fazer o mesmo. Ele é um camarada assim, insistente, né? Ele louva a Deus. A Bíblia está dizendo para nós que ele louva, né, versículo 10 para frente, e ele acaba convocando o povo para louvar ao Senhor. Veja o versículo 20, quer dizer, então disse Davi a toda a congregação, louvai ao Senhor o vosso Deus. E a resposta, assim toda a congregação louvou ao Senhor, o Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante Davi, que era o rei. Está vendo? Ele dá a oferta, convoca o povo vai, faz igual ele e dá oferta. Aí ele louva ao Senhor, versículo 10 até o 19, e ele vem aqui, no 20 ele convoca o povo para louvar, e a Bíblia diz que assim toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, e inclinaram-se e prostraram-se também perante o rei, né? E estando o povo, irmãos, alegre com tudo que Deus fazia, Salomão é ungido rei pela segunda vez. Se alguém te perguntar assim, quem foi o rei na Bíblia que foi ungido por 2 vezes? De fato ungido, jogaram o azeite em cima da cabeça dele. Aí você sabe, foi Salomão,
né? Ele foi ungido rei. Aí eles jogam azeite na cabeça dele e unge ele pela segunda vez. Salomão assenta-se no trono de seu pai e Davi morre velhinho, né? Cheio de dias, cheio de riquezas e cheio de honra. É assim, né, que o texto vai mostrar para nós como foi, né, o fim da vida de Davi. Para você que quer guardar aí, onde é que está que Salomão foi ungido rei outra vez? É 1 Reis, capítulo 1, tá, irmão? Se você gosta de guardar, eu escrevo na minha Bíblia, porque na hora que eu passar aqui no futuro, né, vamos lá que Deus me manda a ler, a pregar sobre isso, aí eu acho fácil. Se você for abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 1, você vai ver que a partir do versículo 27 vai narrar Salomão sendo ungido rei. E essa foi a primeira unção, que a partir do versículo 32 fica mais claro para nós ainda, né? Disse o rei para chamar os Zadok, sacerdote, Natã, e aí eles derramaram o azeite sobre ele, ou ungiram rei. E essa foi a primeira unção, que termina no versículo 53, encerra com a unção dele. E aí o versículo 22, que nós lemos hoje, diz assim, eu vou ler na íntegra para os irmãos verem que não é repetição do que aconteceu em 1 Reis, não. Diz assim, verso 22, comeram, beberam naquele dia perante o Senhor, com grande alegria, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, tá vendo? Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor para ser soberano, e a Zadok para ser o sacerdote. Curiosidade, né, irmãos? Ungiram duas vezes. Já imaginou que coisa bonita a pessoa ser ungida rei e depois confirmada outra vez, e dessa vez o povo todo, né, alegre, porque Deus havia escolhido ele para ser rei no lugar de Davi, seu pai. E foi uma coisa muito bonita. Nós vimos que Salomão pegou o reino de Davi antes de Davi morrer, e todo mundo pensava que Davi entregou e morreu, igual está aqui escrito aqui, parece que não. É todas essas coisas para trás aqui que nós lemos sobre Davi organizando o culto, né, a partir do versículo 23, tudo isso foi feito exatamente depois que ele passou o reinado para o filho dele, fez essas coisas em vida, e assim encerrou-se a vida. Aí o povo vai agora alegre, unge ele outra vez, exatamente porque passou um bom tempo. Eu não tenho registro de anos desde que Davi passou o reinado para o seu filho e foi fazer essas coisas, organizar o culto, o templo, dar a maquete de como seria, fazer isso tudo, não tem registro, mas é tempo bastante para que o povo agora fizesse uma outra unção, que chama a segunda unção, né? Ungiu eles pela segunda vez para ser rei de Israel. Amém? Amém, queridos? E olha bem, Davi, eu acho bonito esse registro. Lembra que eu falei para vocês que 1 Crônicas traz o reinado de Davi, mas não traz as coisas erradas nem nada? Veja que o registro aqui vai dizer que Davi morreu velhinho, né? Cheio de dias, de riqueza e de honra. Não tem nada aqui de lembrar que Davi fez aquilo, que mais não sei o quê, nada disso, tá, irmãos? Olha, diz assim, versículo 28, morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que é um fim bonito, próprio, né, de quem vai lá na frente, aliás, nascer Jesus, né, o Filho de Deus, né, o Messias. Para a gente encerrar, eu vou pedir para passar lá, que aqui não quer ir. Entre muitas formas de encerrar, nós podemos, irmãos, concluir que Davi recebeu escrito da mão de Deus todas as instruções quanto à construção do templo e a manutenção do culto. Tá bom, você se deu conta que a Bíblia fala isso? Vamos lá naquele texto ali, ó, capítulo 28, 19, e quem puder pode ler para nós aí, quem puder ler, pode ler. Sim, obrigado, irmão. Tá vendo, irmão, tem ponto na Bíblia que não pode passar desapercebido. Você tem que riscar isso aí, marcar, borra tudo para você ler de longe. Aqui está falando para você que tudo aquilo que Davi está falando, desde o capítulo 23, separando levitas, cantores, porteiros, falando das vestes deles, como é que você tem que ser a roupa, instrumento para tocar, grupo de música para isso, para aquilo, separando todo mundo. Aquilo que parecia ser da mente de um rei inteligente, muito sábio, não foi, irmão. Deus deu tudo escrito para ele. E você já notou? Deixa eu dizer para vocês, por isso que eu falo que o estudo de quinta ele é diferente do que a gente já faz em casa. Você já percebeu que isso aí, ninguém está nem aí para isso? A gente está para tudo que ele fez,
mas não está, ninguém nem não pula para frente do outro. A gente não olha com uma lente, né, para ampliar, que tudo foi escrito pela mão de Deus, Deus entregou. Até então, talvez você pensava que Deus só havia escrito as tábuas da lei, né? Lá quando o dedo de Deus escreveu para o rei, escreveu na parede, só. Não, querido. Davi falou, eu peguei a Bíblia original, eu peguei a Taná, que é a Bíblia original hebraica, não tem nada de cristianismo, eles não querem nem um pouquinho ajudar a gente, eles querem detonar na verdade. Lá está escrito da mesma forma que Davi recebeu tudo escrito pela mão de Deus. Não foi nem aquela inspiração. Sabe o que tem daquela inspiração? Que Deus está te inspirando e tal? Nada. Sabe o que você sonhou? Né? Sabe o que uma voz falou no teu ouvido? Nada. Deus o entregou tudo escrito pelas mãos de Deus. Amém, queridos? Então guarda isso, tá? Guarda no teu coração e marca isso aí para a sua vida. Que mais uma vez a gente vê um mistério, algo que estava aqui, mas a gente esquece, a gente deixa de lado e pega as outras coisas, né? A gente pensa muito na organização do culto, tudo bonito, mas agora tudo foi direcionado por Deus, escrito por Deus e foi entregue a Davi. Vale você lembrar, e eu estou chamando a atenção disso, que isso aqui é o início do culto organizado a Deus. Por que culto organizado? Pois Israel adorava a Deus diante da tenda, do tabernáculo, e agora Deus então, foi Deus. Se alguém te perguntar assim, de onde veio esse negócio de templo, você sabe, irmãos, que eu peguei muito duro na época do Covid aí, que as pessoas começaram a dizer que a gente não precisa do templo para adorar, lembra? Porque o templo sou eu adoro em casa, e eu pegava meio duro e só falava assim, será que em casa você tem uma hora que você desliga a TV, você desliga o Netflix, e vai lá, agora estamos no templo, cultuando a Deus, e canta, ora, lê a Bíblia, explica? Balela. Se teve alguém, parabéns. Mas ninguém fazia isso. E dizia que eu sou o templo. Não, querido. O primeiro templo que houve, nós estamos lendo sobre ele, foi dado por Deus e escrito. Davi, é assim que eu quero. Então, irmãos, a gente tem que entender que, de certa forma, hoje nós também continuamos com templos dedicados a cultuar a Deus. Este aqui é um. É por isso que aqui eu tenho cuidado de pedir os irmãos para não trazer comida aqui para dentro, para não transformar isso aqui num clube. Eu tenho muito medo de pintar a parede preto, tenho muito medo eu tenho muito medo, quando os meninos vão pôr uma luzinha aqui, eu já fico tremendo de medo. Por quê? Porque o templo é o templo, e o primeiro lugar organizado de culto, você está vendo, Deus deu escrito para Davi, e Davi construiu o primeiro templo. Esse templo foi destruído, construiu-se o segundo. O segundo foi destruído, já não tem mais, mas se Deus quiser vão construir o terceiro. E hoje o que nós fazemos, irmãos, é ter um templo também para cultuar a Deus. Por isso que na maior da simplicidade, com o máximo de luz para iluminar, para brilhar, para todo mundo ver o rosto dos outros, porque a moda é, pinta tudo de preto, mas preto mesmo, irmão, é preto dessa cor aqui, pinta tudo de preto, chão preto, parede preto, lá fora preto, e põe umas luzes de boate e fumaça na hora que os meninos estão tocando aqui. Então, quer dizer, eu tenho comigo os princípios bíblicos, os princípios daqui, que foi o início de tudo. Não é a mesma coisa, por quê? Porque não existe outro templo desse. Foi feito o primeiro, destruíram esse. O segundo destruiu logo depois que Jesus subiu ao céu, o Império Romano destruiu todos, irmãos sabem disso. Daquele templo segundo que foi feito, só existe aquela muralha, o Muro das Lamentações, um pedacinho, onde o povo vai lá orar e tal, só. Mas Israel os judeus querem construir o terceiro templo. Já sabemos disso. E eles acreditam que construindo o terceiro templo, o Messias vai vir. Não Jesus nosso, o Messias. Para eles não será esse, mas para nós será Jesus que vai voltar. Para eles não. Vai voltar Jesus e tal, e o andamento da Bíblia vai acontecer. Mas eles acreditam plenamente que vão fazer e o Messias virá, né, o Salvador deles. Então, o que acontece, queridos? Que a gente tem que colocar isso na cabeça. Sempre templo de adoração a Deus tem que ser com cara de templo. Amém, igreja? Templo com cara de templo. Tem que ter um altar, que é lugar santo. Eu já cansei de falar para vocês, cuidado onde subir aqui, cuidado. Sempre tem que ter um altar, lugar santo, de onde Deus vai falar para a igreja, através da Bíblia, através da pregação, através do estudo, através dos cantos. Santidade, senão Deus corta, Deus barra.
Sempre falei isso para os irmãos, né? Quando nós inauguramos esse aqui, chamei os meus irmãos do louvor, falei para eles, olha, vigia, cuidado, estão saindo de lá e vindo para cá. Isso é lugar santo. É preciso que todo o templo de adoração a Deus se entenda como a raiz veio agora, de Davi, onde nós lemos, que Deus deu escrito para Davi, falou, faz assim. Repito, não será jamais igual àquele, mas é o templo. A gente sempre tem que falar, opa, ali é um templo, ali é uma igreja. Ali assim, naquele lugar é um lugar de adorar a Deus, não importa se é grande, se é pequeno, se é lindo ou se não é. É preciso que você também, quando vem por aquelas portas, saiba que você está entrando no templo, lugar consagrado a Deus, cuja raiz está aqui. Deus deu escrito para Salomão, Salomão fez, né, destruíram, fez outra vez, se perdeu e nós não temos mais um modelo, tá? Igual era e nem as condições de fazer como era. Mas é preciso quando entrar por essas portas, espera aí, não estou indo lá para fofocar, não estou indo lá para falar mal de ninguém, não estou indo lá para mostrar minha roupa, não estou indo lá para mostrar meu cabelo, não estou indo para mostrar nada. Eu estou entrando pelas portas do templo, lugar de adoração, de cultuar a Deus. Estou indo lá para cultuar o meu Deus e ir embora cheio da graça do Senhor. É preciso, irmãos, que haja esse entendimento. É a visão que o pastor Edgar trabalha com ela. Então, quando é, pastor, que nós vamos poder ter um grupo de dança na igreja? Já sabe, as igrejas, tudo está tendo grupo de dança, né? As irmãs aí que viajam com as irmãs, já se depararam com a igreja com um grupo de dança, né? Pastor, quando é que nós vamos ter um grupo de dança? É preciso ter um grupo de coreografia de dança dentro da igreja? A raiz está aqui do templo, tá, irmãos? Os símbolos, não vamos tê-los que não precisa, né? A arca representando a presença de Deus, não. A gente não precisa ter aqueles símbolos que aqui dizia, os touros ao redor, né? Os touros, nada daquilo, porque não é mais o propósito, tanto que ele foi destruído e não foi construído outra vez, nada, tá? Mas agora, para e pensa, será que a gente precisa ter certas coisas que a gente pensa que precisa? Não precisa, querido, só precisa de ter fôlego. O Salmo 150 diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não precisa de teatro, eu não preciso de plantar bananeira aqui, eu não preciso de fazer teatro, nada disso, ninguém precisa. É necessário que você tenha consciência, estou indo para a casa de Deus, para o templo para adorar a Deus, e eu preciso adorar a Deus, e eu preciso sair de lá com algo novo no meu coração. Se você vem para cá, irmão, sem esse propósito, você perde o melhor. É por isso que as igrejas estão cheias de teatro. É por isso que as igrejas estão cheias de teatro. E está enchendo de gente. Enche, chega vazia e volta mais vazia. Porque ela fez culto para quem? Cheio de teatro, irmão, cheio de artistas aqui na frente, pregadores artistas, pregadoras artistas, cantores artistas, que não tem um foco e não entende que não deve ser assim. É assim que funciona, tá, irmãos? É assim que deve ser, é assim que funciona. E a gente precisa muito da graça de Deus. Então, Davi recebeu tudo escrito da mão de Deus. Todas as instruções quanto à construção do templo e a manutenção do culto, ou seja, a continuidade do culto. E chamou todos eles à fidelidade a Deus. Assim nós devemos ser com relação ao culto a Deus. Dedicação, entendimento, conhecimento de Deus, de como deve ser e nada mais do que isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Muito obrigado, Pai, te agradeço porque a tua palavra é a verdade, que as lições da tua palavra criem raiz no nosso coração e criem em nós homens e mulheres dedicados à tua obra, fiéis ao Senhor, e como nós lemos, fiéis aos Davis que o Senhor levanta para conduzir a obra do templo do Senhor. Que haja em nós, ó Deus, dedicação e fidelidade em todo o serviço do Senhor. E que o Senhor possa trabalhar também um coração voluntário em cada um de nós, Deus. Mas esse voluntário sem pressão humana, esse voluntário de saber que estamos agradando ao Senhor, estamos fazendo o serviço do Senhor aqui na terra, para a honra e glória do teu nome. Obrigado mais uma vez, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, Deus, leva-nos em paz, é o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.